Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a essa transmissão da mensagem da Palavra de Deus da nossa igreja Fonte Morungaba. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses aos domingos e para nossa reflexão de hoje eu gostaria de começar fazendo você pensar numa pergunta. Você já caiu numa propaganda falsa, enganosa? Aquele tipo de teoria, ideia que é apresentado para você e que na teoria ela é maravilhosa, mas na prática não funciona. Por exemplo, método tal para perder peso em 15 dias, em um mês, afinar a cintura e você conseguir entrar em forma. E aí você se dedica ao método e nada acontece. Tempos atrás, uma certa emissora de televisão transmitiu uma propaganda muito famosa por causa dos dizeres "seus problemas acabaram". E quando o apresentador dizia isso, ele apresentava um produto, uma máquina, um eletrodoméstico que iria resolver o problema seu. As pessoas compravam aquele equipamento e quando iam usar, os problemas continuaram. Ou então, em ano de eleições, a gente tem que pensar também nos políticos, que nós vamos escolher ou não e que apresentam para nós ideias, soluções, inovações e vão resolver os problemas do país, mas quando entram no poder, nada acontece. Isso tudo mostra para nós que teorias são coisas muito legais, mas o que nós queremos ver é a coisa funcionando na prática, não é verdade? Exatamente isso que a parte final da carta de Paulo aos Colossenses nos apresenta. A supremacia de Cristo, que é a teoria central da carta, levada à prática. Ao longo de Colossenses, Paulo nos apresentou três coisas. Em primeiro, uma cristologia robusta, sublime, no capítulo 1. Paulo fala de maneira formidável, maravilhosa, poética, acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Jesus estava sendo diminuído pelos hereges na época, lá em Colossos. E então Paulo vem e diz, olha, Cristo é supremo. Ele nos libertou do pecado, Ele nos redimiu, Ele é a imagem de Deus, Ele é o primogênito da criação, Cristo é o cabeça da igreja, o soberano no universo. Ele estabeleceu a paz com seu sangue. Cristo é suficiente. Segunda parte da epístola nos apresenta as heresias que estavam diminuindo a importância de Cristo. Heresias que afastavam as pessoas de Cristo no capítulo 2. Filosofias falsas. Paulo combate essas filosofias, o legalismo, o misticismo, a religiosidade mística que as pessoas estavam procurando, o ascetismo, ou seja, o apego a regras e até sacrifícios para que eu possa me desenvolver espiritualmente. Paulo diz, tudo isso tem que ser abandonado porque Cristo basta, Cristo é suficiente. E na terceira parte da carta, depois de apresentar uma cristologia robusta e um combate às heresias, Paulo apresenta mandamentos práticos decorrentes do senhorio de Jesus Cristo. Paulo vai dar ordens de comportamento, vida diária para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. Só que a superioridade e a suficiência de Jesus Cristo, então, exigem uma dedicação exclusiva a Ele, tanto em atitude quanto em ação. E esse foi o objetivo de Paulo, trazer a igreja de volta para o compromisso correto que ela tem que ter, a lealdade correta que ela tem que ter, que é para com o Senhor Jesus Cristo. Ele que é grande, Ele que é majestoso. Ótimo, maravilhoso, apóstolo Paulo, excelente sua epístola, mas e se tudo isso ficar no papel? E se tudo isso ficar na teoria? De que adianta? Não adianta de nada. Paulo escreveu doutrinas fantásticas, combateu enganos e apresentou mandamentos maravilhosos, mas de nada vale se isso não se materializar. Então, nas palavras finais da carta, no capítulo 4, versículo 7, em diante até o final, e eu quero ler para você aqui, Colossenses 4, 7 a 18, o apóstolo Paulo vai nos apresentar 10 pessoas, 10 exemplos concretos encarnados da supremacia de Jesus Cristo na vida real. O tema desse trecho final poderia ser esse: pessoas debaixo do senhorio de Cristo, ou gente dedicada a Cristo. Não são apenas saudações aleatórias. Paulo não apenas termina a carta falando de pessoas
são exemplos concretos, encarnados das virtudes que Paulo encorajou ao longo da carta. Pessoas que foram leais a Cristo na sua dedicação a Ele. Então, a supremacia de Cristo na vida desses companheiros de Paulo vai ilustrar, exemplificar para nós o tipo de dedicação prática que Jesus merece e que nós devemos para Ele. Veja, esse texto ele é formidável porque ele mostra então o que a supremacia teórica de Cristo faz na vida diária de gente como você e eu. Nós temos um objetivo triplo ao olhar para essas pessoas aqui. Primeiro é nos avaliarmos com elas. Segundo, nos ajustarmos a elas. E terceiro, nos animarmos ou nos inspirarmos nelas. Paulo diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. A primeira pessoa é Tíquico. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando o Onésimo, segunda pessoa que Paulo cita. E ele diz aqui: fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Terceira pessoa, Aristarco. Paulo diz assim: Aristarco está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, de Marcos, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Paulo também cita um tal de Jesus, conhecido por Justo, que manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, mais uma figura importante aqui, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Daí Paulo cita Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa. E Paulo cita essa mulher e diz assim: Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia e digam a Arquipo, mais uma pessoa aqui, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem sua tarefa. Paulo termina dizendo: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas e a graça esteja com vocês. Primeira atitude que nós devemos ter diante de todos esses exemplos, partindo de Tíquico até o final, a primeira atitude é de nos avaliarmos à luz de quem foram essas pessoas, nos julgarmos, nos medirmos nela. Há uma classe de crente hoje, eu não sei se você faz parte dela, existe um padrão infeliz de cristianismo que quer banir a prática da autoavaliação espiritual contínua. Só que esse pessoal aí gosta de medir os outros, gosta de julgar os outros, é claro. Avaliar a si mesmo, esse pessoal não quer. É a turma do quero me sentir bem. É a turma que já foi infectada pelo vírus cultural, né, do hedonismo, do individualismo, e está buscando na vida apenas prazer, entretenimento e bem-estar. E vai para a igreja buscando isso também. Não se dirige à igreja com uma predisposição e uma atitude de autoavaliação, autocrítica. Não. Eu gosto de uma experiência cristã que me dê uma sensação legal, um mover do espírito, um positivismo, um bem-estar e uma autoajuda. Agora, isso distorce, corrompe mesmo completamente a verdadeira essência da fé cristã, que exige de nós um autoexame contínuo para que nós nos tornemos mais e mais parecidos com Cristo. Seguidor de Jesus Cristo, saiba de uma coisa: você está na caminhada cristã para ser autoexaminado continuamente. A palavra de Paulo em 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo. Paulo cita duas coisas aqui
em 2 atitudes de autoexame. Olha para si mesmo, veja como é que você está, examina, prova a sua própria vida, seu próprio coração, sua caminhada, suas atitudes, seu comportamento diário. Em outra passagem das Escrituras, aos Efésios, no capítulo 5, 15, Paulo diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Nós somos chamados a autoexame, a autocrítica, a ter cuidado no modo como vivemos. A partir de hoje, nos próximos domingos, convido você a acompanhar a nossa série, seja online, seja presencialmente, e vamos olhar para Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epáfras, Ninfa e etc. Vamos nos espelhar neles. Essa é a atitude que você deve ter sempre como crente, santificado pela fé em Cristo de uma vez por todas, mas santificando-se na prática sempre, renascido espiritualmente uma vez, mas desenvolvendo-se sempre. Qual que é a nossa dificuldade em fazer isso? Isso não é gostoso, é desagradável, mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Ninguém quer ter suas feridas cutucadas, mas é preciso. Ninguém quer ficar olhando para onde eu estou ainda desqualificado, onde estou em falta. A gente gosta de olhar para aquilo que a gente é bom, naquilo que a gente está bem. Só que Jesus Cristo morreu por nós para dar um start de uma vida nova, de contínua transformação e ajuste das nossas deficiências e das nossas faltas. Deixa eu dar um exemplo para você. Você gostaria de fazer uma consulta médica e então realizar todos os exames que o médico pediu e que esse médico olhasse para os seus exames e detectasse uma dezena de problemas de saúde ali, colesterol alto, glicemia no sangue, problema aqui, acolá e tal. Só que aí ele dissesse para você: bom, olhando para os seus exames aqui, está tudo bem, ótimo, pode ir embora para casa e viva a sua vida tranquilamente. E dali a uma semana ou um mês, você morre. Você gostaria disso? É claro que não. Você quer saber qual doença que você tem para que você possa ser tratado e curado. Muitos crentes fazem isso na vida cristã, com a leitura da palavra. Vêm aos cultos, ouvem o sermão, vêm à escola bíblica, mas só estão querendo um tapinha nas costas e ouvir o pastor dizer: está tudo bem com você, você é uma ótima pessoa, Deus está profundamente apaixonado por você, que você possa ter uma experiência gostosa no nosso culto, se sentir motivado, ir para casa e voltar domingo que vem do mesmo jeito que entrou. Nada mais é do que uma pessoa que está caminhando para o inferno após a morte. A nossa ênfase é essa. O que essas pessoas de Colossenses 4:7 têm que eu não tenho? O que elas fizeram que eu não faço e preciso fazer? Quem eles foram que eu não tenho sido? Como eles viveram que eu não tenho vivido? A primeira intenção nossa é nos avaliarmos nessas pessoas, mas o segundo objetivo vai ser nós nos ajustarmos. Ajustar-se é você corrigir, acertar uma rota, mudar. Pegando esse exemplo da medicina, você examina, faz um exame médico, você faz um exame oftalmológico e diagnostica com qual objetivo? Tratar. Tomar lá o remédio correto, usar o óculos correto, com o grau correto que você necessita, fazer a cirurgia que você está precisando. O diagnóstico médico é para isso. É para aplicar um tratamento, corrigir, curar. Olhar para Tíquico e me tornar como ele, um servo da igreja, um bom companheiro. Olhar para essa mulher citada aqui, Ninfa, e imitá-la. Ela que recebeu a igreja em casa. Veja, os primeiros crentes de Colossos se reuniam na casa dela para adorar o Senhor, para orar, estudar a Bíblia, ter comunhão. Ela hospedava essas pessoas, acolhia e amava. Imagino que Ninfa preparava um café para o pessoal, servia um bolo, organizava a sua casa. Olhar para Aristarco e nos dispormos com ele a estarmos juntos daqueles que estão sendo atribulados. Aristarco é apresentado como essa pessoa que é companheiro daqueles que sofrem, que se coloca ao lado. Olhar para o exemplo de Epáfras, eu estou citando alguns aqui, e ter a vida de oração que ele tinha. Paulo diz que ele lutava em oração pelos crentes de Colossos, intensamente e incessantemente, nome por nome. E nós nos ajustarmos a esse Epáfras, olhar para Demas
Demas é um homem que manda saudações junto com Lucas para a igreja de Colossos. Entretanto, nós vamos ver que Demas, ele amou o mundo e se afastou dos caminhos do Senhor. E nós vamos poder olhar para Demas, esse cristão que serviu e se desviou, e tomar cuidado para não nos desviarmos como ele também. A Bíblia, o tempo todo, nos convoca a olhar para os seus personagens e ajustar o modo nosso de viver à luz da vida que eles tiveram. Tiago 5, por exemplo, verso 10, diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A Bíblia abertamente nos chama para olhar para os exemplos dos profetas e imitar o sofrimento e a paciência deles. Tiago também fala para nós imitarmos um personagem específico que é Jó. Tiago 5,11 diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Nós temos que ajustar o nosso modo de vida a essas pessoas aqui, Tíquico, Onésimo, Epáfras, Aristarco, Lucas, Ninfa e por aí vai. E o próprio Paulo, certa vez, convidou os crentes a corrigirem suas rotas de vida, seu modo de viver, suas prioridades, olhando para ele mesmo como exemplo. Em Filipenses 3,17, Paulo, com ousadia, mas ao mesmo tempo com humildade, diz assim: irmãos, sejam meus imitadores. Só que Paulo também diz assim: observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo está dizendo o seguinte: olhe para mim e aprendam comigo com o meu modo de viver, mas observem também aqueles que estão comigo e que estão seguindo o Evangelho também. E com certeza Paulo tinha em mente essas pessoas aqui de Colossos. Nossa intenção então é nós nos avaliarmos à luz desses personagens, nos ajustarmos a eles e nos inspirarmos ou nos animarmos nessas pessoas. Sermos influenciados por elas, sermos motivados. Olha, o cristianismo, diz a palavra do Senhor, é uma grande arena. Uma grande arena. Uma arena de corrida, de luta, na qual nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus em Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos ao nosso redor, nas arquibancadas do estádio, uma multidão de homens e mulheres que foram fiéis a Deus antes de nós. Entre eles estão esses personagens aqui, Paulo e seus companheiros. Esses heróis da fé que já morreram, eles estão dando testemunho vivo de como vale a pena viver pela fé em Cristo. Como é uma bênção andar em fidelidade ao Senhor. Como vale a pena continuar correndo a corrida cristã sem diminuir o ritmo e sem parar. E eles devem ser a nossa motivação para correr a corrida da vida, a jornada da vida. Nós podemos ser inspirados pelos exemplos de devoção e de fidelidade desses crentes que já morreram e deixaram um legado de vida e compromisso com Cristo. A fidelidade dele nos encoraja a viver hoje, em 2022, da mesma forma que eles viveram. Deixa eu falar uma coisa para você. Neymar, Renato Garcia, Tata Werneck, Gustavo Lima, Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyoncé, Anitta, heróis de animes, heróis de séries. Chega de sermos influenciados por esses influenciadores do mundo digital. Pessoas para as quais nós estamos olhando tanto, babando tanto, admirando tanto, que sem perceber nós queremos imitar. Ser como eles são, ter o que eles têm, nos comportar como eles se comportam. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir a Bíblia. Vamos olhar para a vida de homens e mulheres de Deus e nos inspirar neles. E não nesses falsos heróis do YouTube, do Instagram, do Facebook. Vamos nos inspirar nesses homens e mulheres e gostar deles e apreciá-los e nos tornarmos
cada vez mais parecidos com eles. Concluindo essa mensagem, que nós vamos ver cristãos fazendo viagens perigosas para levar a mensagem escrita de Deus a outros. Vamos ver cristãos sendo úteis no reino, mesmo que fossem escravos na sociedade. Vamos ver cristãos que foram bons companheiros na cela de cadeia. Vamos ver cristãos que foram renegados porque falharam, mas depois foram restaurados e readmitidos. Veremos cristãos anônimos que dão um grande conforto àqueles que estão na linha de frente da batalha. Veremos cristãos lutando a batalha da oração incessante e dessa maneira fazendo a diferença. Vamos ver cristãos cuidando da saúde física e da alma de outros cristãos. Vamos ver cristãos hospedando irmãos e irmãs em sua própria casa. A fidelidade a Cristo significa fazer esse tipo de coisa. Ser fiel a Cristo não significa que você tem que ser como o apóstolo Paulo, pregar o evangelho no mundo todo, ser apedrejado e sair vivo, sofrer açoites nas costas, ser como Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo. Não necessariamente. Nós podemos ser leais a Cristo em coisas corriqueiras, como servir um alimento para alguém, colocar-se ao lado de alguém que sofre e orar, realizar um serviço braçal para o evangelho. Sabe, eu queria incentivar você a pegar sua Bíblia na sua casa e estudar a fundo esses versículos. Pegue essas pessoas, esses nomes, consulte uma concordância bíblica, um comentário bíblico, veja mais detalhes quem foram. Conforme você for acompanhando essas mensagens, você estará familiarizado com essas pessoas, você vai aproveitar muito melhor a mensagem, vai aprender muito mais e isso vai fazer diferença na sua vida. Talvez você possa até me ajudar enviando para mim suas descobertas, informações ou algo que eu não tiver visto ou percebido. Mas o que eu quero fazer agora, para terminar, é deixar esse apelo. Que você seja alguém que se avalia, se ajusta e se inspira nessas pessoas que foram citadas aqui. Gente como a gente, que foi dedicada a Cristo. Gente como a gente que conheceu e vivenciou na pele o que é fazer de Jesus Cristo o Senhor das suas vidas. Gente que não apenas cantou na igreja, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Não só cantou, mas levou isso à prática em sua própria vida diária. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a colocar em prática o senhorio de Cristo na nossa vida. Graças te damos, Senhor Jesus, pela sublimidade e grandeza do Senhor, da sua obra, por saber que o Senhor é maior do que qualquer teoria religiosa, filosofia, qualquer seita e qualquer mensagem que seja humana. O Senhor basta, o Senhor é suficiente, o Senhor tem mandamentos maravilhosos para nós. Entretanto, Senhor, queremos levar tudo isso à prática na nossa vida, nos inspirando, nos ajustando e nos comparando com essas pessoas que foram fiéis ao Senhor e que estão apresentadas na sua palavra. Dê-nos graça para desfrutarmos plenamente do melhor que o Senhor tem para nós e do padrão de vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.